Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, então hoje nós vamos começar uma nova etapa, dos nossos estudos, que daí entra nos grupos de atividades práticas, que são os enfaixamentos e são as técnicas de imobilização. A primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar os mecanismos que estão relacionados a um enfaixamento e a uma imobilização. Na grande maioria das vezes, e a grosso modo dizendo, um enfaixamento tem um objetivo de proteger uma área, ou sustentar o suporte de uma tala. Nem sempre, na grande maioria das vezes, o enfaixamento não está ligado a um processo de proteção com suporte fixo de uma área fraturada. Ou seja, o enfaixamento, então, está muito mais relacionado à proteção de uma superfície, compressão de certas estruturas e, às vezes, quando necessário, quando se faz necessário, segurar ou suportar uma tala rígida para manter a imobilização. A grosso modo, então, a diferença entre um enfaixamento e uma imobilização é que as técnicas de imobilização geralmente são aplicadas em uma certa estrutura com o objetivo de manter o suporte daquela estrutura, que foi fraturada, ou seja, uma estrutura óssea que foi fraturada, ou uma articulação que esteja muito instável. Já os enfaixamentos, eles têm o objetivo de proteger aquela área, principalmente evitando o contágio com micro-organismos que estejam no ambiente, porque geralmente aconteceu uma escariação ali, um corte, um ralado, um machucado mais exposto. Então a gente utiliza o enfaixamento para proteger. Outras características do enfaixamento também é que ele serve como um mecanismo compressivo. Em alguns casos, por exemplo, de pós-cirúrgicos, em alguns casos de fratura, por exemplo, de trauma, uma contusão, uma batida, a gente usa o enfaixamento para impedir que o edema, aquele volume inchaço, aquele aumente muito, ou que geralmente a extensão da lesão possa piorar devido à instabilidade. Mas o objetivo central do enfaixamento não é proteger sobre mecanismos de instabilidade, a grosso modo. O objetivo dele é proteger aquela área contra micro-organismos, impedindo a contaminação dessa área por outros organismos vivos, por exemplo. Já a imobilização, sim, quando a gente coloca lá uma tala rígida, quando a gente coloca uma madeira, por exemplo, às vezes quando o caso pede, nós não temos o equipamento correto, uma tala flexível, nós não temos, por exemplo, uma tala de papelão, que também é de uso comum, nós utilizamos uma tala mais rígida daquilo que a gente tem no momento. Tá? Lógico, sempre com o maior cuidado em relação ao mecanismo de infecção, porque uma vez associado às vezes à fratura, pode ter tido uma fratura, como por exemplo as características de fratura exposta, onde a gente pode perceber a pele cortada ou parte dos ossos para fora, ou então o osso saiu e retornou. Então são características diferentes que nós vamos ver numa próxima aula. Eu encaminhei para vocês, principalmente nos casos de uma escoriação, de um corte, de um tornozelo, por exemplo, um entorse de tornozelo, um entorse de punho, por exemplo, que são coisas comuns que acontecem no dia a dia, coisas comuns que acontecem principalmente para aqueles indivíduos que vão trabalhar com o turismo de aventura, ok? Então, técnicas que vocês essencialmente precisam saber de enfaixamento e que é importante vocês saberem para a vida profissional de vocês e para prestar esse primeiro atendimento, esse primeiro socorro quando a gente fala em questões de enfaixamento. Bom, vamos desconsiderar então o fato de que aconteceu alguma fratura nesse momento, ok? Nesse momento, desconsideramos a característica de fratura. Todas as técnicas que eu passei para vocês vão ser aplicadas nesse momento em situações onde não ocorreu fratura. Bom, eu passei uma atividade para vocês de pesquisa sobre 4 tipos de enfaixamento. O primeiro tipo de enfaixamento, o enfaixamento mais comum, é o enfaixamento circular. A característica desse enfaixamento é o enfaixamento que a gente utiliza o mesmo diâmetro, ou seja, o diâmetro característico da bandagem, para cobrir uma área, por exemplo, uma ferida, uma lesão, um corte, uma escoriação. Ou seja, aquela faixa, aquele diâmetro da faixa cobre de forma circular toda a superfície da lesão. Por isso a característica desse nome, enfaixamento circular. O outro tipo de enfaixamento que eu coloquei para vocês pesquisarem é o enfaixamento de característica recorrente.
O enfaixamento de característica recorrente, ele geralmente é aplicado sobre superfícies mais arredondadas, como por exemplo na cabeça, num punho quando está fechado, né? Numa região de coto, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma amputação, né? Que ficou só a parte o coto que a gente chama, né? Algumas pessoas falam cotoco, mas o termo correto é coto. Então, daquela área, por exemplo, enfaixamento de dedos, né? Principalmente quando acontece na ponta do dedo uma lesão, um corte, uma escoriação. Então esse enfaixamento ele tem essa característica onde a bandagem começa com o mecanismo circular e ela vai e volta cobrindo a área, por isso a gente chama de enfaixamento recorrente, ou seja, vai para uma ponta e recorre voltando para a posição. O próximo enfaixamento que eu encaminhei para vocês pesquisarem, até para vocês verem umas imagens melhores, né? Como eu estou em isolamento e moro sozinho, fica difícil eu fazer um vídeo para vocês em parceria, mas se eu conseguir uma pessoa, eu mando um videozinho para vocês fazendo essas técnicas de enfaixamento daí, tá bom? O próximo enfaixamento que eu mandei para vocês é o enfaixamento em espiral. Esse enfaixamento em espiral, ele tem o objetivo de cobrir uma grande área. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa caiu e fez uma escoliação grande no braço, assim, por todo o braço, tá? Antebraço e braço. Então, como a gente tem que cobrir toda aquela área, proteger toda aquela área, a gente faz o enfaixamento com característica em espiral. Ele vai espiralando, né? A característica dele aí é espiralando para proteger toda aquela área ali. Uma das características desse enfaixamento também é auxiliar o mecanismo de compressão de edema. Por exemplo, quando a gente observa uma mulher que fez uma cirurgia de mama, que geralmente acontece de pegar os glândulos linfáticos, né, da parte axilar e gera edema em membro superior, fica inchado, o médico encaminha o enfaixamento desse tipo, com essa característica, para ajudar na compressão e ajudar no retorno, né, do sistema vascular e também no retorno do sistema linfático. Ok? E o último enfaixamento que eu coloquei para vocês, às vezes é um enfaixamento muito utilizado para aqueles que vão justamente entrar nessa área de turismo e não só do turismo de aventura, né? Porque assim, vocês que vão trabalhar com turismo, vão fazer lá uma caminhada com eles para qualquer espaço que seja, há sempre a possibilidade de uma torção de tornozelo, uma torção de pulso, quando se cai sobre o pulso, né? Essa característica, então, está relacionada a esse tipo de enfaixamento, que nós chamamos de enfaixamento em 8. O enfaixamento em 8, então, ele é aplicado sobre estruturas articulares com o objetivo de diminuir a mobilidade daquela articulação, uma vez que o aumento da mobilidade, ficar mexendo numa articulação lesionada pode aumentar a lesão, e gerar mais instabilidade, ou seja, prevenir que aquele edema, aquele inchaço aumente exponencialmente de forma muito descontrolada. Também vai auxiliar o mecanismo de evitar o aumento da dor, né? Controla também as relações do aspecto de dor. Ele é muito utilizado e principalmente utilizado em articulações. Por exemplo, articulações como tornozelo, punho, cotovelo, joelho. É um tipo de enfaixamento muito aplicado para essas áreas devido a questões como entorse, uma torção de joelho, uma torção de tornozelo, punho, tá? São características das aplicações desse tipo de enfaixamento, o enfaixamento em 8. Quero que vocês deem uma pesquisadinha na internet, coloquem lá o nome do enfaixamento, pesquisem especificamente por cada um desses enfaixamentos. Dentro da possibilidade, se eu encontrar alguém para me ajudar em relação a isso, eu faço um videozinho e mando para vocês em relação à característica de cada enfaixamento, tá bom? Se não, pesquisem, já para vocês conseguirem responder essa questão, essa atividade que eu mandei para vocês. Lembrando sempre, né? Não é porque o enfaixamento não tem o objetivo de imobilizar especificamente que ele não pode ser utilizado para uma imobilização leve. Quando a gente precisa imobilizar por causa de uma fratura, a gente usa então as imobilizações taladas, que seja aquelas talas rígidas, mas geralmente também é utilizado o enfaixamento nessas imobilizações para manter a tala na posição, ou seja, manter a tala que você colocou ali na posição adequada. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, se cuidem, qualquer dúvida estamos aí à disposição. Um abraço para todos.